A fé é a certeza daquilo que nós não estamos vendo, daquilo que nós não estamos ouvindo, daquilo que está tudo contrário. Mas ainda assim, nós escolhemos crer, porque nós temos um Deus que nós não vemos, que é Espírito, mas que coloca no nosso coração, desde que nós queiramos. Esse sentido da vida, esse desejo de ser dele, esse desejo de crer, de conhecer a palavra, de crer em Cristo Jesus que pisou sobre a terra. E aqui em Romanos capítulo 4, está nos dizendo o seguinte, versículo 18. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos. Mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. Então, por isso, Abraão por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras foi aceito não falam somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos, nós os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Então, lá em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 15, Paulo ora pelos Efésios, né? E a gente vê ele falando que Deus nos dê a plena convicção. Vou ler para vocês. Efésios, capítulo 1, verso 17. Paulo orando. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito. O Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês conheçam o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para o qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Leia, leia. Então, amados, e é importante nós declararmos a palavra. Se você quer conhecer mais, se você quer se aprofundar mais, Deus tem liberado as neurociências, os conhecimentos, para que você entenda como é importante que nós entendamos quando nós falamos, quando o primeiro ouvido a ouvir é o nosso, sabe? Isso gera dentro de nós um efeito maravilhoso, porque a palavra tem poder. Pela palavra o mundo foi feito quando nada existia. São princípios espirituais. Então, quando nós declaramos a palavra, sabe? E que declaremos contrariamente aquilo que está acontecendo conosco. Olha, e é o tempo todo das nossas vidas. Quando você tem um problema de saúde, quando você tem uma dificuldade, obviamente, você vai lá investigar. Deus deu conhecimento aos médicos, Deus deu, sabe? Ele permitiu. Então nós vamos lá tomar o que é necessário, mas vamos tomar o principal, que é a palavra de Deus, que é declararmos aquilo que nós cremos. E a vida da gente está sempre desafiando a gente. Na minha idade, então, meu Deus, sabe? Ainda que eu ouça o barulho do meu joelho, porque eu ouço o barulho dele. Eu digo, não importa, o meu Deus é poderoso para fazer crescer essa cartilagem aqui, onde ela está faltando por causa da idade. Mas eu creio na palavra, porque lá em Isaías 40, 29 fala: o Senhor multiplicará, o Senhor renovará as forças daqueles que creem nele. Sabe? Então eu repito, sabe? Eu repito aquela passagem que fala também, né? Ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas maldições, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele nós somos sarados, curados. Então a circunstância ali, o joelho tá fazendo barulho, tá? Mas eu tô descendo as escadas e declarando a palavra, sabe?
Eu até brinco. Eu falo, esse barulhinho aqui são fogos da vitória. E eu vou continuar declarando a palavra. Porque é muito melhor do que você aceitar a derrota, sabe? É algo natural, sim. Mas e daí? É algo sobrenatural, a cura. Mas a cura através da fé. Sabe? Você não sabe exatamente o momento que Deus vai curar. Mas você vai crer que Ele vai curar. Porque a palavra promete que Ele cura. Porque a palavra está aqui falando. Sabe? Abraão era tudo contrário. Mas ele continuou confiando. E nós vamos ver as coisas contrárias e vamos também continuar confiando. Vamos continuar confiando no poder maravilhoso desse Deus e da palavra dele. Porque ele é a palavra também, amados. Só Deus sabe o que está acontecendo na sua vida nesse momento, as suas dores, as suas dúvidas, as suas angústias, as suas lutas. Eu tenho várias lutas e eu sou ajudada de várias formas. Sabe, eu tenho grupo de suporte, grupo de apoio para as minhas lutas, sabe? Eu tenho rede de apoio, porque eu preciso, porque ninguém caminha sozinho. Sabe, eu tenho outros seres humanos que comungam da fé semelhante à minha. E nós vamos seguindo, um segurando nas mãos do outro. Não é aquela doideira que a gente às vezes vê as pessoas falando, você vai repetir, e a coisa vai acontecer. Não, não é isso. Sabe, eu vou declarar é diferente, eu declaro aquilo que a palavra está dizendo, eu declaro aquilo que é a palavra de Deus, e é muito importante, e nós só podemos, sabe, tomar posse se nós fizermos. Então o que nós façamos, que nós declaremos a palavra, que nós, sabe, porque a própria palavra, como ele está dizendo aqui, ó, no versículo 18, Abraão teve fé e esperança mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Não há motivo para você ter esperança? Não há motivo para você crer? Desculpa, quando eu digo que não há motivo, as circunstâncias à nossa volta estão mostrando uma pintura, estão mostrando totalmente diferente daquilo que eu desejo, daquilo que eu quero. Eu quero que um familiar meu abandone, né, um vício, mas estou vendo ele ali na prática. Mas ainda assim, vamos olhar além daquilo ali, sabe? Vamos atravessar, porque a fé nos dá a condição de nós pegarmos a nossa mente, sabe? Porque aquilo que a gente imagina, como a palavra fala, assim como o homem pensa, assim é. Sabe? Assim como o homem pensa, assim ele é. Então eu posso imaginar, sabe? É através da fé, é a fé que vai nos mover. Porque aquilo que nós pensamos vai gerar em nós enzimas, hormônios, secreções, que vão para o nosso corpo. E quando nós vemos circunstâncias contrárias, aquilo que nós desejamos, nós ficamos abatidos, nós ficamos tristes, nós ficamos desanimados. Mas eu tendo ferramentas para pensar diferente, ainda que aquilo no momento não surta, não provoque um sentimento diferente, mas eu estou lutando com as ferramentas da fé. E Deus me honrará, porque Ele honra todo aquele que está na batalha pela fé, sabe? E o que é a batalha? Eu não permitir ser contaminada pelas circunstâncias contrárias, por aquilo que está à minha volta gritando que não vai dar certo, que não vai acontecer. Eu preciso ter consistência, eu preciso insistir, sabendo que naquele tempo que eu estou lutando, que eu estou insistindo, é muito melhor, é incomparavelmente melhor do que eu me render, do que eu ficar prostrada e ficar lá naquela murmuração, porque a murmuração é uma oração maldita. Sim. Olha o povo que teve lá caminhando lá no deserto, com aquela murmuração toda. Não entrou na terra prometida. Daqueles 12 espias que foram lá ver a terra, o que eles falaram? Só 2. Os demais, não, nós somos como gafanhotos, nós somos pequenos demais, nós não vamos conseguir. Amados, e mediante tudo já que eles tinham visto. Imaginem, sabe? Aí você pode pensar assim, então, eles que estavam lá, viram aquilo tudo, não vi nada. Mas nós temos Jesus, nós estamos na nova aliança. Nós temos o Espírito Santo, que é Deus habitando em nós em plenitude. Temos muito mais condições, amados. Sabe? Mas eu preciso me dedicar à minha caminhada de fé, à minha vida espiritual. Eu preciso alimentar o meu espírito. Eu não posso lidar com a fé com Deus, sabe? Como se ele fosse só... É para emergência, é para as horas que eu estou precisando. Eu vou lá, faço os meus propósitos, as minhas promessas e depois,
Ele é misericordioso, ele é bom mesmo. Oh, Deus é bom demais, mas Deus é justo. Então nós precisamos levar a sério a nossa vida espiritual. A todo momento nós temos escolhas. A vida espiritual, ela tem princípios. Não é assim, a hora que eu quero meu bel prazer, a hora que eu estou desesperada, que eu vou procurar Deus, não. Você tem um amigo assim, que você procura ele só no desespero, ele tá lá sempre de portas abertas para te receber? Ah, vai demorar muito, ele vai fechar, sabe? Ou Deus não vai permitir que ele te ajude, sabe? Porque Deus é justo. Então, amados, com Deus ninguém brinca. Então, vamos sustentar a nossa fé? Olha, a sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. E não foi diferente depois, né? Que Isaac nasceu, quando ele teve que ir lá, né? Deus fez uma prova com ele, sacrificar Isaac. Né? Ele disse, Deus vai prover o sacrifício. E não aconteceu. E não aconteceu diferente, Deus proveu sim. Está o tempo todo das nossas vidas. E lembrando também, haja o que houver, Deus sempre estará fazendo o melhor. Nós nunca saberemos o que é o melhor. Nós temos uma intuição, uma suposição, mas em última análise, Deus sabe o que é melhor. E o que Ele fizer será sempre melhor. Ah, Ele nos leva, Ele nos conduz, sabe, por caminhos, por circunstâncias que nós não compreendemos. Ele nos surpreende. Às vezes a gente acha que Ele está dando voltas e voltas. E muitas vezes Ele está nos preparando, Ele está nos protegendo, Ele está nos guardando. Sim. E nunca nos esquecendo de que se os nossos desejos, a nossa alegria for só para essa dimensão aqui, seremos desgraçados. Ainda teremos alegria aqui. Mas se nós colocarmos todo o nosso foco, sabe? Aqui, não. Mas e aí? Para acreditar na eternidade, eu preciso ter fé. Eu preciso entender, eu preciso crer, que não se resume isso aqui só. É muito mais. Vai além, amados. Antes de você sair daí, curta lá, compartilhe, por favor, para semear a palavra, além de nós mesmos. Aquelas mãozinhas que vocês estão vendo lá, os pezinhos são do meu netinho. Tá na hora de fazer mais, porque já tem algumas que ele já tá grande, maior ainda, já cresceu. Fazendo essas mãozinhas na minha cabeça, esses pezinhos aí, né? E ele sabe que é dele. Ele só tem 1 aninho e 4 meses, ele vem aqui, ele bate ali, ele sabe, ele olha pra mãozinha, como ele lembra. Vamos orar, amados. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, em mais este dia, Deus, nós apresentamos as nossas vidas, ó Pai. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Pecados por ignorância, Deus. Ó Pai, te pedimos um coração sensível, vigilante, ó Deus. Como a Tua palavra fala, vigia e depois ora. Nos ajude, ó Deus, a vigiar os nossos lábios, os nossos pensamentos, ó Pai, porque é aqui que tudo começa. Nos ajude, ó Deus, a conduzir as nossas vidas de acordo com a Tua vontade, Pai. Seja sempre revelando a Tua vontade, ó Deus, que é perfeita, boa e agradável, Pai, e que está lá na Sua palavra, Deus. Sua vontade para as nossas vidas. Mas nas pequeninas circunstâncias, nas nossas emoções, nos nossos desafios diários, ó Pai, quando vem o cansaço, quando às vezes nós nos distraímos, ó Deus, nos ajude a voltar, ó Pai. Nos dê, Deus, uma fé constante, Deus, Pai querido. Uma fé que opera, Deus. Uma fé que te agrada, Deus. Uma fé que nos faz ver, ó Pai, a realização da Tua palavra. Nos ensina a declarar a Tua palavra, Deus. Aumenta a nossa fé, Deus. Contempla, Deus, aquele que está enlutado agora, aquele que está desesperançado, aquele que recebeu um diagnóstico terrível, Deus. Ah, Pai, toma nos Teus braços, ó Deus. Repreenda, Deus, toda a ação de Satanás e seus demônios sobre o Teu povo, ó Deus. Nos ensine a orar, ó Pai. Nos ensine a clamar, ó Pai. Nos ensine, ó Pai, a guerrear, ó Pai, as batalhas espirituais que todos nós passamos por ela, Pai. Nos dê ferramentas, nos dê pessoas, ó Pai. Ah, Pai, nos ajude, Senhor, a estarmos contigo, ó Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo.